Muitas vezes a gente fica dentro do negócio aonde a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. E aí as coisas da vida vão passando, porque o tempo não para. Não tem como você aprisionar o tempo. Agora, se você não acordar, você vai ser um prisioneiro desse tempo. Você vai estar passando pela vida e não vai aproveitar nada dela. Então, quando eu abro aqui a live, que eu falo assim, vida, me surpreenda, é porque, gente, cada segundo que eu vivo, cada segundo que você vive, a vida, ela pode te oferecer, ela pode te dar uma nova perspectiva, uma nova informação que você não tinha, que você não tem. Então, se abra para a vida. Não ache que as pessoas, quando querem te dar uma sugestão, igual, por exemplo, que eu falo aqui para você não ser apaixonado pelo teu negócio, porque senão você vai ficar tão socado com a mente tão dentro dele que você não vai conseguir enxergar as outras possibilidades. As outras possibilidades. É aquela mulher de malandro. Apanha, 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 mas não larga, sabe? Isso é o empresário que é literalmente apaixonado, porque quem tem empresa sabe o quanto que é doloroso, tem imposto, tem folha de pagamento, tem tantos outros compromissos. Ou seja, o empresário está sempre levando pancada. Mas o camarada, ele gosta. Empreender é gostoso. Agora, o que você não pode é ser a mulher do malandro. Pô, você vê que a tua empresa não está te dando o retorno financeiro que você tanto se dedica, aí você vai insistir com aquilo lá. Isso é burrice. Você não tem que ficar apaixonado cegamente. Você tem que ser profissional. Eu sou profissional, então eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Agora, meu irmão, não está dando retorno financeiro? Partiu. Partiu mesmo, entendeu? E aí a pessoa que não tem coragem de largar, de abandonar, pensa assim, ah, não, mas aí o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, tal. Meu amigo, se você partir, tudo vai ficar aí. A coisa mais importante dessa vida é você, é a sua vida, é a sua saúde. É os teus momentos com você mesmo. Eu vou começar, eu quero começar a mostrar aqui para vocês no Instagram, no próprio YouTube. Às vezes, assim, eu fico assim, olhando, sabe, a vida de alguns empresários. Eu sei que eu não vou sair mostrando, mas eu quero despertar você para uma nova visão empreendedora do mundo. Porque o maior empreendimento nessa terra aqui não é a tua empresa, é você. Não adianta você desgastar a tua saúde na tua empresa e lá na frente você olhar para trás e falar assim, cara, caramba, que vida mais medíocre, que vida mais ruim que eu estou vivendo. Simplesmente porque você não quis largar, você não quis mudar, não quis se modernizar e falar, cara, quer saber a mesma coisa? Eu não vou, não vai acontecer comigo o que aconteceu com a Saraiva, não. Antes disso, eu viro a chave. Nós temos que virar a chave. Beleza? Então, saiba que o maior investimento que você pode fazer é em você e na sua família, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, para que você possa olhar, aproveitar a jornada e olhar e falar assim, cara, caramba, 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 que coisa boa. É igual eu estou falando para vocês. A vida da gente, ela é um sopro. Eu lembro de uma vez, dessa empresa que eu tinha,
O meu sócio, ele sabia viver. E ele sempre falava, cara, pô, tu tem que viajar, pô, tu tem que viajar, tu tem que viajar. E eu falava, não, meu irmão, tem que dedicar na empresa, porque agora é a hora de se dedicar. Ele, não, brother, nós tem que viver o processo e vivendo. E eu não entendi aquilo, porque eu estava apaixonado. E uma vez ele me ligou, viajando, ele e a esposa dele, falou, ó, estamos aqui e tal, tá legal aqui, estamos na praia e tal. E na hora, eu confesso para vocês que não caiu minha ficha. Eu falei assim, cara, e ele era um cara que viajava, e eu tenho um maior respeito por ele, entendeu? Esse camarada, ele me ensinou muito também. E eu vou falar para vocês, o que a gente leva dessa vida, você sabe o que a gente leva dessa vida? Maurílio, você não vem me dizer que a gente leva alguma coisa dessa vida que você já falou que nós não levamos. Nós não levamos nada físico dessa vida, mas nós levamos as emoções, as alegrias, os momentos de felicidade que você sente, que você participa, aquele momento que você está ali festejando, que você está celebrando, aquele momento que você vai, chega num hotel, pô, você sabe que você está de férias, você fala assim, ô, deixa eu ver aqui, igual uma vez eu cheguei, eu fui para Salvador, e lá eu tive em Morro de São Paulo, numa pousada lá, numa pousada. E lá eu vi que a vida não era correria. A vida é simples. E aí o camarada me trouxe, né? Ele falou assim, patrão, vamos comer uma lagosta hoje? E eu confesso para vocês que eu nunca tinha comido uma lagosta. Nunca tinha comido uma lagosta. Falo aqui abertamente. E tem para muitos aqui, talvez você come lagosta todos os dias, né? Talvez você mora numa região litorânea, para você seja fácil. Mas para mim, que estava aqui na capital, no centro do Brasil, comer uma lagosta não é algo assim tão simples. Né? Aqui em Brasília é caro. E aí eu falei assim, cara, não, pode trazer uma lagosta. A lagosta vai servir, estava eu, minha esposa e mais um casal. E a lagosta, gente, servia 6 pessoas, porque não vinha só a lagosta, vinha, na verdade, a lagosta. Sabe aquela lagosta gigante? Nós pedimos um peixe para acompanhar também. E, cara, que fantástico, a gente de frente para a praia. E eu confesso para vocês que foram momentos memoráveis, que eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer, porque eu não sou eterno. Então, isso eu vou levar. Você também leva. Deus, ele lança no lago do esquecimento os seus pecados. Agora, as tuas lembranças você traz. E Deus, ele vai lembrar você dos momentos felizes que você passou. Então, poxa, naquele momento que eu estava ali, eu vi que realmente não valia a pena ficar muitas vezes naquela agonia, naquele desespero, naquela agonia que o empresário vive dia após dia. Você entende? E, gente, se tem uma coisa gostosa da vida da gente, é esses momentos. Você que pode, Maurílio, mas não dá para mim viajar todo. Você está tranquilo, porque você hoje está tranquilo em relação, você pode se programar a sua semana, tal, realmente. Mas eu trabalhei para isso. Agora, o processo, você não pode deixar o processo passar e você falar assim, cara, eu não vou viver, enquanto eu estiver trabalhando, eu não vou viver. Não, é burrice. Eu percebi que eu não precisava ter deixado de viver para aproveitar aqueles momentos simples. Momentos simples mesmo. Outro dia, eu e meu filho fomos andar de bicicleta. Cara, você sabe o que é andar de bicicleta? Eu já com 50 anos, eu me senti um garoto. Um garoto. E se ele estiver assistindo essa live aí, eu falo, vamos voltar a pedalar. Vamos voltar a pedalar. Gente, é coisas que tão simples, você vê que isso não custa dinheiro.
mas que fica marcado no seu DNA. É isso que importa, é isso que você leva. A agonia, o desespero, a tristeza não vai te fazer viver. Tire um momento para você. Eu sempre costumo dizer aqui, a primeira coisa que eu falo para meus alunos, falo, olha, aproveita o processo. Aproveita. Pegue um pouco do que você ganha e se permita. Você quer ir para um restaurante bom? Vai. Procura um restaurante bom aí na tua cidade. Não vai comer, chega lá e vai para comer e sair, não. Vai com o tempo. Vai com o tempo. Eu tenho um amigo meu que hoje é falecido. Olha que interessante. Ele é falecido. E teve uma vez que nós fomos numa churrascaria em Goiânia e tinha um amigo em comum dele com outra pessoa que era italiano. E os italianos vão saber. Quem é italiano, que está ouvindo aqui, que vai ouvir essa live, vai saber do que eu estou falando. Os italianos, você sabia que os italianos, quando eles vão para uma churrascaria, eles não vão igual os brasileiros? O brasileiro, qual é do brasileiro? O brasileiro, ele vai para uma churrascaria, chega lá, para o rodízio, come, parece tipo assim, no desespero, até porque as churrascarias, elas querem, passa 20 garçom, assim parece que combina, né? Aquela fila de garçom, o cara está aí, a pessoa, não, manda, e ali vai comendo, empapuçou, bebeu, comeu, a pessoa não fica mais do que 30 minutos na churrascaria. E aí esse amigo nosso, esse italiano, ele falou assim, olha, nós vamos com uma experiência diferente. Eu não quero que a gente vá para a churrascaria comer igual uns loucos, não. Eu falando que lá na Itália, quando você resolve ir para uma churrascaria, você tem que reservar pelo menos 3 a 4 horas do seu dia. O cara chega lá 11 horas da manhã, ou meio-dia, e vai sair lá 4 horas da tarde. Ah, Maurílio, é comendo? Não, não é comendo, não. É você celebrando, vivendo aquele momento. Degustar uma boa carne não é disputar quem come mais rápido. É você sentar e falar assim, cara, aqui no Brasil a churrascaria não tem essa percepção. Quer que o cara coma e desocupe rápido e vá embora. Só que ele falando que lá na Itália é diferente. Lá as churrascarias que tem lá na Itália, a pessoa vai com a família e o camarada ele tira um período longo do dia para poder ficar à vontade lá, porque ninguém tá comendo com pressa, nem não é uma corrida de quem come mais carne ou de quem come mais rápido. E aí você vai trabalhando, você vai ali, olha o trabalho, você vai degustando, você vai comendo o churrasco e conversando sobre o dia, sobre a vida, você entendeu? Sobre a família. E isso, gente, é celebrar. E eu lembro que nessa viagem que eu fiz para Morro de São Paulo, que é um lugar fantástico, recomendo para quem não conhece, recomendo mesmo. E eu vou falar para vocês. Naquele restaurante, eu me vi realmente como o italiano falou. É um momento seu. É um momento com sua família. Você não precisa ter pressa. Você está em férias. E eu lembro que a gente chegou ali, nós 4, né? Estávamos realmente de férias. E aí a comida chegou, nós vivemos aquele momento. Eu sei que nós chegamos lá por volta de 12h20, fomos sair de lá, era quase 5 horas da tarde. Caramba, vocês ficaram esse tempo todinho comendo? Não, saboreando. Gente, a vista do restaurante onde nós estávamos, aquele mar aberto assim, ó. E você sabia que nós brasileiros, muitas vezes nós não aproveitamos? Para quem conhece Morro de São Paulo sabe, lá tem muito gringo.
italiano, argentino, francês, alemão. Ou seja, tem várias pessoas de fora que vêm do Brasil para cá e vêm aproveitar o que muitas vezes nós estamos aqui e não aproveitamos. Os caras gastam fortunas para poder vir tirar talvez uma semana, talvez um mês de férias aqui, enquanto nós, brasileiros, nós não nos permitimos a usufruir. Então eu te convido, viva o processo, não deixe que o processo te viva. O processo te viver é ele te consumir. Agora, você viver o processo é você trabalhar, mas se permitir. Cara, eu vou tirar 15 dias de férias, vou tirar 30 dias de férias, preparar pessoas para que essas pessoas possam te substituir. No meu caso, eu tinha pessoa que me substituía. Ah, mas se a pessoa for... Não quero saber, meu irmão. Para de neura. Não se apaixone pela sua... Você sabe quando a pessoa está muito apaixonada pelo negócio? Ele não aceita nem sócio. Você sabe por quê? Porque ele pensa que o sócio vai roubar a empresa dele. O cara que é apaixonado demais, às vezes quando o camarada dele arruma uma namorada, principalmente os mais jovens, se um homem olhar para a mulher dele, meu amigo, acabou o mundo. Acabou o mundo. Oh, tá olhando o quê? Tá querendo roubar? Tá querendo pegar? Como se aquilo lá fosse uma propriedade. Você sabia que a tua empresa também não é a tua propriedade? A tua empresa, quando você cria a tua empresa, você tem que entender que ela tem uma vida própria e você tem outra. Você não pode querer que a sua empresa viva a sua vida, porque se você misturar isso, não vai dar certo. E se você tem sócio, aprenda a dividir as tarefas. Não queira sociedade só porque o cara entrou com dinheiro. Ah, não, o cara tem grana, ele está entrando na sociedade, então eu tenho conhecimento e está tudo certo. O cara que está entrando com grana, ele sempre vai pensar assim, calma aí, se eu estou botando grana, então eu valo mais do que o cara que tem a ideia. Porque se o meu dinheiro não estiver aí, a empresa não vai andar. Isso também é uma burrice. Quando você pensar em sociedade, acredite, pense em divisão de tarefas. Pense em divisão de tarefas. Não busque sociedade simplesmente porque você conhece o cara, porque você é muito amigo dele, você toma cerveja com ele, você vai para as noitadas com ele. Não, Maurício, eu não sou bebo, não, eu sou evangélico. Ele é da igreja, furada. É a mesma coisa do cara que arruma sócio na noite. Ah, não, eu fui para uma balada aí, encontrei um cara gente boa, vou chamar ele para ser meu sócio. Vai, chama. Ah, não, eu estou frequentando a igreja, o cara lá parece ser de Deus, eu vou chamar ele para ser meu sócio. Vai. Não faça uma pesquisa, não. Para você que está buscando um sócio aí, ó, a minha dica é investigue quem é a pessoa. Como é que é ela? Ela já teve negócios? Como é que foi o comportamento dela nesses negócios? Ela é uma pessoa equilibrada? Ela é uma pessoa casada? Como é que é ela com a esposa dele? É uma pessoa família ou é uma pessoa raparigueira? É um cara raparigueiro, Maurílio, o cara... Ah, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque se ele não é fiel se ele não é fiel à esposa dele, que dorme com ele, você acha que ele vai ser fiel com você, bonitão? Ah, vai. Não, ele vai ser fiel, vai esperando a fidelidade de quem não é fiel. É igual o camarada que fala assim, eu arrumei um cara que realmente o cara é perturbado, Maurício. Eu sou de Deus, eu sou um cara honesto, mas eu conheço um cara que o cara sabe tudo. Mas o cara é desonesto. Você vai andar com um cara desse? Você vai andar com um cara desse? Eu já tive um sócio assim. O cara é um gênio. Cara era não, porque ele não morreu. O cara é um gênio. Mas, infelizmente, a mente dele era voltada para o mal. Era o cara que queria levar vantagem em tudo. Ele não queria nem saber se estava passando a perna na vovozinha.
A vovozinha que se lascasse. Ele queria era se dar bem na negociação. E aquilo lá eu vi, eu me sentia mal. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Porque eu não conhecia esse outro lado obscuro desse camarada. Conhecia ele ali, ó, na frente. Pô, o cara, sentei com um cara numa reunião de negócio, o cara me deu uma aula. Falou, cara, putz, caramba, o cara é um gênio. Cara, tu tem sócio? Não, tô procurando um. Aí, ó, que tava escrito aqui, otário, né? Otário. Ah, você tá procurando um? Ó. Tô aqui, ó. Gente, não cometa esse erro. A Bíblia diz que se dois não tiver em comum acordo, não andam junto. Não andam junto. Não busque sócio simplesmente pelo dinheiro. O cara vai passar a perna em você. Não busque sócio simplesmente porque o camarada, ele é um crânio, mas por trás ele é um débil. É um camarada perturbado, é um cara que não paga ninguém, é um camarada que dá cano, é um cara por aí. Gente, eu tive 6 empresas, você sabia? Parece até o pai do Cris. Ah, você teve 6 empresas? Tive 6 empresas, que todas elas foram parar no buraco. Sabe por quê? Porque eu era apaixonado pela empresa. Eu era apaixonado. E esse cara mesmo que não valia o gato em terra, o camarada ele tinha tudo para ser um mega empresário. Mas pela sua ganância, o que aconteceu com o cão, né? Com o mal. Lúcifer, o cara vivia na glória, gente. O cara vivia na glória. Pensa, o camarada ter tudo no céu. Aí a ganância dele era que Deus não fizesse eu e você. Para quê? Imagina o diabo ouviu lá Deus falar assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cara, isso entrou no coração do Lúcifer. Falou assim, como é que é? Como é que é? Eu aqui, um querubim perfeito, querido e amado, o senhor ainda está falando em fazer alguém parecido com o senhor? Que conversa mais infernal é essa? E aí começou a persuadir os outros anjos. Né? Ó, Deus não é tão bom assim não. Deus ele fala que ama a gente, mas ele não ama tanto assim não, porque eu vi ele comentando lá nos bastidores que ele chamou o Espírito Santo de Jesus e falou assim, ó, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, anjo, imagina você, nós aqui servindo a ele, sendo os anjos da guarda, e aí o camarada tá querendo fazer outra pessoa. Quando ele pensou, ele caiu. Só pensou. Eu estou falando assim de uma forma bem alegórica, mas é para que você possa entender o que aconteceu. Tem gente que acha que o diabo ele odeia Deus. O diabo ele nem pode. A essência do ódio do diabo nem chega aos ouvidos de Deus. A treta deles é conosco. O inferno, ele detesta eu e você, porque nós fomos dados a nós, eu e você, ser feito a imagem e semelhança do Altíssimo. E tudo que ele puder fazer para te cegar, te atrapalhar, a Bíblia diz que o mal, no seu comércio, tá? O diabo, ele sabe negociar, viu? Não é à toa que ele rastou uma terça parte do céu, dos anjos. Ou seja, muitos anjos foram convencidos por ele. E aí, você que quer ser, você que procura andar em retidão, você que procura ser honesto, você que procura fazer as coisas certas, não se associe com o ímpio. Não se associe com o ímpio. Você vai quebrar a cara. Ah, Maurício, mas eu tô dentro da igreja, eu tô dentro da igreja fulano de tal, beltano tal. Tem uns irmãozinhos lá que os homens é ungido, falam em língua, tal. É mesmo, fala em língua. O diabo também fala, filho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está montando em uma igreja que se você estiver
montando uma igreja, tudo bem, vai lá, chama o irmão, fala, ó, irmão, bora montar uma igreja aqui para concorrer com a do pastor aqui, tá tudo certo. Você percebe? Agora, você querer... Gente, buscar sociedade, hoje, dentro da minha maturidade, eu ensino e mostro para vocês que você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi e que outros cometeram. Eu estava ouvindo uma palestra de um ícone aqui no Brasil, não vou falar o nome dele para não levantar polêmica, mas ele falou na palestra dele que ele pagou 200 milhões em uma aula de sociedade. De sociedade. Pô, caramba, o cara pagou 200 milhões. Ah, isso é mentira, Maurício. Pagou, gente. Você sabe por quê? Às vezes você paga para aprender. E ele pagou da pior maneira, porque o sócio dele, que ele acreditou que era uma pessoa íntegra e honesta, deu tombo nele e levou a empresa de 200 milhões. Então não é que ele pagou para alguém ensinar para ele. Ele aprendeu na prática, porque ele viu um patrimônio dele de 200 milhões de reais e assim, ó, por água abaixo. Você entende? Então, cuidado com esse negócio de sociedade. Cuidado, tá? Ah, Maurício, então é difícil, né? Investiga quem é a pessoa que você está querendo, lindão. Busque saber quem é a pessoa, quem é ele, como esposo, como filho. Ah, não é casado, não, ele é filho. Então, procura saber como é que é ele dentro de casa. Procura saber quem é ele. Ele paga as contas que ele faz? Não, é um cara íntegro, Maurício. Pô, beleza, então faça uma relação e, pô, cara, o cara tem tanto X de pontos negativos e o cara tem tanto X de pontos positivos. Perfeito você não vai achar, tá? Perfeito você não vai achar. Mas se a soma for mais positiva do que negativa, então essas negatividades que porventura apareçam, você pode conversar com ele, falando, ó, deixa eu te falar, cara, isso aqui, nesse ponto aqui, eu acredito que você peca. Você entende? E procure uma pessoa que saiba ouvir. Não procure uma pessoa igual a você. Porque se você for lerdo e ele for lerdo, não vai para frente. Não vai andar. Você tem que ser uma pessoa que te some com você. Aquilo que falta em você tem que estar nele ou nela. Percebe? Mas é isso.